Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Segunda Opinião. Hoje é dia 13 de fevereiro, mais um programa nessa temporada aqui de 2023 e nós hoje vamos falar da imagem do Brasil no exterior. Muita gente dizia, né, que o Brasil tinha virado um pária internacional sob o governo Bolsonaro e parece que não foi bem assim. Parece que o governo Lula, o Lula 3, não está deixando uma boa impressão no exterior e também aqui dentro, né? Muita gente, inclusive, que apoiou Lula na campanha, agora já questionando as promessas e as andanças dele no exterior. Vamos falar de tudo isso, eu vou chamar os comentaristas aqui, a Paula Marisa, Flávio Gordon e a Fabiana Barroso, hoje conosco, para a gente discutir esse tema tão amplo. A gente vai lembrar de muita coisa por aqui hoje, hein, Fabi? Bem-vinda de novo ao programa. Boa noite, Cris, boa noite, Paula, boa noite, Flávio, boa noite a todos da Gaveta do Povo, do programa Segunda Opinião. E a gente tem bastante coisa, porque os esquerdistas também deixam a gente com bastante pauta, hein, gente? Hoje a gente vai tricotar um tricô bom aí. A gente nem queria, né, Paula, estar falando disso, a gente queria realmente falar de uma imagem boa do Brasil no exterior, mas a gente sabe o tanto que o Brasil levou de chicotadas, para usar um termo bem popular aí, no governo Bolsonaro, por conta daqueles brasileiros que não faziam questão nenhuma de preservar a imagem do Brasil, contavam muita mentira lá fora, exageravam as verdades, né? Porque o Brasil também não é um poço de exemplos para dar para o resto do mundo, tem coisas erradas aqui que precisam ser corrigidas, mas era sempre tudo muito exagerado. A questão da Amazônia é só uma delas. E agora Lula chega como se fosse o salvador da imagem do Brasil, mas não está fazendo muito bonito não, né? Pois é, Cris. Boa noite, Flávio, boa noite, Fabi, boa noite para a nossa audiência. Mais uma vez aqui no Segunda Opinião, muito obrigada. E aí está o Lula, que veio com essa promessa da mídia, né? A mídia falando que o Bolsonaro tinha acabado com a imagem do Brasil no exterior, que ele era um anão diplomático. Então agora veio o Lula com essa promessa de resgatar o Brasil no cenário mundial. E o que a gente viu, a realidade, como sempre, a realidade bate a porta e acaba levando as promessas da esquerda por água abaixo. O que a gente viu não foi exatamente um líder super badalado internacionalmente. A gente viu um encontro ali bem rápido, algumas coisas bem esquisitas, uma participação estranha da primeira-dama, que até levou fora. Depois a gente vai comentar mais sobre esse assunto. Agora, com relação à tua colocação da mídia, de como o Brasil era visto lá fora, isso é verdade. Infelizmente, a gente sabe que jornais como a Gazeta do Povo são minoria. A Gazeta do Povo tem colunistas mais alinhados à esquerda, à direita, deixa claro qual que é o seu editorial e dá liberdade de expressão para todas as correntes. Mas, infelizmente, na grande mídia não é isso que a gente vê. A gente vê um monopólio da esquerda e, infelizmente mesmo, uma militância de redação, porque ainda entre os jornalistas que têm esse viés mais de esquerda, a gente consegue encontrar pessoas que são honestas, tem ali as crenças delas, né, defendem um lado do espectro político, o que não é crime nenhum, mas são pessoas que fazem matérias mais honestas, que fazem investigações e que mostram ali os fatos. Infelizmente, essa também não é a maioria. A maioria do que a gente vê nas redações são militantes travestidos de jornalistas. E aí fica mais complicado ainda quando a gente está falando num cenário de exterior, porque as notícias que embasam a opinião pública das pessoas, dos estrangeiros, né, das pessoas que moram fora do Brasil ou dos não brasileiros, dos gringos, para usar um termo mais simples, geralmente são ali as notícias desses veículos. Eu não vou dar propaganda, não vou falar o nome deles, não vou dar propaganda para eles, mas todo mundo sabe quais são os grandes veículos que mancham a imagem do seu próprio país e que utilizam ali o seu espaço na mídia para espalhar mentiras, o seu viés ideológico, e isso, claro, as pessoas que não moram no Brasil, elas vão procurar os grandes veículos e acabam tendo esse viés desse olhar da esquerda como se fosse
algo majoritário da população. E infelizmente, na verdade, né? Felizmente, não é assim que as pessoas veem o Brasil e que viam o governo anterior a esse. Aliás, a gente teve bons acertos aí. Vale lembrar o episódio que o Bolsonaro foi à Rússia contra tudo e contra todos. Foi uma chuva de críticas. Ele conseguiu trazer os fertilizantes para o nosso agronegócio, que são extremamente importantes, e ainda cedeu parte desses fertilizantes para alguns outros países que não conseguiram costurar essa aliança. E então essa puxação de saco, né? É o termo correto que a mídia está fazendo, aí a grande mídia está fazendo com relação à viagem do Lula, ela cai por água abaixo quando a gente começa a analisar o que de fato ocorreu. E o que de fato ocorreu foi uma visita bem rápida e que não trouxe grandes avanços aí para a agenda prioritária do Brasil como um país, né, Cris? Acho que é isso. Esse fato, né, Flávio, que a Paula traz aí a lembrança da viagem do Bolsonaro às vésperas da guerra, né? Naquele momento, obviamente, ninguém sabia se a guerra aconteceria ou não, mas de fato aconteceu um período muito curto depois, e isso acirrou ainda mais as críticas à ida de Bolsonaro à Rússia. Mas esse fato em relação a como se dá o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos especificamente é muito importante, porque falavam que Bolsonaro era um par internacional, falavam que ele não tinha posição de estadista era o Lula, que recém-saído da cadeia já estava percorrendo a Europa e tal, foi mais ou menos naquela época, sendo recebido por líderes esquerdistas europeus, até o Macron, tapete vermelho e tal, mas Lula não trouxe absolutamente nada para o país, e Bolsonaro trouxe num momento crucial, e como bem lembrou a Paula, repassou, né, mas revendeu fertilizante para Estados Unidos e Canadá. Então, se a gente for pensar em termos de Américas, talvez até por isso depois, num outro episódio, o Biden manda representantes do seu governo aqui para o Brasil para pessoalmente convidar Bolsonaro a participar da Cúpula das Américas em Los Angeles, que ele já tinha dito que não ia. Então, é muito diferente. Para mim, o pária está muito claro agora que Lula, o anti-imperialismo americano, né, o pró-ditaduras da América Latina, foi lá pedir a bênção para o Biden e foi recebido de um jeito muito diferente a forma como o Bolsonaro tinha sido recebido quando foi aos Estados Unidos. Não sei se o Flávio congelou, para mim parece que congelou um pouquinho. Eu acho que ele caiu. Já volto então com o Flávio para ele dar essa pinicada, mas vou voltar para a Fabi então, para a Fabi comentar em cima disso que eu vinha colocando mesmo, a comparação da viagem de Bolsonaro à Rússia e o que isso resultou, inclusive, para as relações Brasil-Estados Unidos depois, por conta dessa questão do fertilizante, e a viagem de Lula aos Estados Unidos, fingindo que ele nunca falou tudo que ele falou do império estadunidense, né? Os esquerdistas adoram usar esses termos pejorativos, né? Esse capitalismo opressor. Eles sempre eles querem colocar os Estados Unidos como um pária nas Américas, se unem todos os ditadorzinhos aqui latino-americanos como se fossem grandes desenvolvimentistas, e aí depois vão lá pedir arrego e se fazer de populares porque estão sendo recebidos pelo presidente americano. Pois é, inclusive essa parte aí que a esquerda gosta muito de dizer, né, anti-Yankee, né, para lembrar os termos deles, anti-Estados Unidos, e as críticas também, né, que se fizer essa comparação, realmente, eu lembro bem, faz quase um ano essa visita do Bolsonaro ao presidente da Rússia, lá, o Putin, e nós tivemos mesmo, né, dia 23 de fevereiro do ano passado, o começo desse conflito, mas era de suma importância, como se mostrou depois, né, no desenrolar das coisas, para a questão dos fertilizantes e outras questões. E o Bolsonaro, para quem lembra também, né, a Angela Merkel, que foi primeira-ministra alemã, o Bolsonaro chegou a fazer ela sorrir, né, dançaram juntos, ficou bem famoso mesmo essa parte, porque o Bolsonaro, daquele jeito, né, o cara comia pizza nos Estados Unidos, que levava miojo para o Japão, mas que tinha, com toda a agenda dele, que ia para fora, né, a agenda econômica do Paulo Guedes, né, do próprio do economista que está no Banco Central hoje, que foi recém, né, enaltecido aí com o melhor gestor de bancos desse tipo no mundo. Então, o Brasil soube sobreviver a isso com toda a militância da mídia dizendo que o Brasil estava fazendo uma péssima política internacional.
Que péssima política internacional é essa? Se nós não paramos de vender para a China, nós conseguimos trabalhar com o governo russo, né, numa crise mundial, e nós somos Ocidente, mesmo assim chegou aqui os fertilizantes. Nós mantivemos as pontes, as portas abertas no próprios Estados Unidos, né, uma era Trump e depois o Biden, mas foram pontes construídas no governo Bolsonaro, e tivemos as portas abertas na própria Europa. Nós íamos entrar, lembra disso, na OCDE, e então era o grande sonho, né, do brasileiro de sair das mesas de negociação de baixo clero e finalmente negociar comercialmente com esses países. E tínhamos, né, commodities, que é o próprio agronegócio. E aí vem Lula, né, vem Lula para desespero nosso, para desespero, eu não sei como essa mídia está conseguindo passar esse pano, porque ele já passou vergonha, na minha opinião, tanto na Argentina, mas principalmente no Uruguai, né, que tomou um chega para lá, né, furioso, aquela ideia, né, de moeda única, mesmo que fosse só para um comércio específico, pegou muito mal para a população comum mesmo, isso pegou muito mal, e o apoio do BNDES para as ditaduras e o corte do BNDES para o agro, então está deixando de privilegiar o que é interno para fazer algo externo. E aí, para fechar assim, a conta, isso tudo, né, gente? A gente ainda não completou o segundo mês de governo Lula, desgoverno. E aí a gente tem essa coisa icônica dele viajar para os Estados Unidos, a gente vê a Janja, né, assumindo um papel de protagonista ali, abraçando o Biden, uma coisa bem estranha mesmo, né, e uma foto icônica que dizem as más línguas, não sou eu que disse, mas eu tenho os olhos e quem tem olhos vejam, que tem, né, uma mão num lugar, acho que onde não deveria, numa foto que Janja está no meio. Então, isso é mico. Não é mico o que o Bolsonaro falava na ONU. O que o Bolsonaro falava na ONU tinha tudo a ver com a política do Brasil, a política que o Brasil quer fazer e não aquela coisa de colônia. Agora o Lula coloca a gente novamente, né, aos pés de ditaduras da sul-americana e dando já a entender que, se for o caso, cederemos, né, parte da Amazônia, aquelas coisas todas, tanto que foi lá para captar dinheiro americano. Só que, a troco do quê? E a vergonha internacional que sempre passa. E foi xingado lá pelos populares, diga-se de passagem. Então é isso. Uma coisa é a verdade, e outra coisa é o que querem dizer. Mas a verdade sempre dá um jeitinho de chegar, encontrar a luz e se expor. A política internacional do governo Bolsonaro fez história. Então, agora que o Flávio já está de volta aí, está nos ouvindo bem, Flávio? Não, travou ainda. O Flávio está com problema de conexão. Assim que ele voltar, a gente chama o Flávio aqui para dar uma boa noite, ainda que tardiamente, e entrar no debate. Já ia pedir para ele comentar sobre essa comparação mesmo, Paulo, mas vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Fabi, porque essa comparação, você trouxe essa boa lembrança de Bolsonaro com a ida à Rússia às vésperas da guerra, mas garantiu a continuidade da produção do nosso agronegócio aqui, alimentar o brasileiro, alimentar o resto do mundo, porque afinal o Brasil exporta muito alimento, e depois acabou sobrando fertilizante que Estados Unidos e Canadá não tinham se dado conta que ia faltar, e foi o Brasil quem socorreu. Quer dizer, realmente a imagem de Bolsonaro perante esses dois países, só por esse único episódio, definitivamente não pode ser dita que há de um pária internacional, como essa imprensa militante realmente espalha por aí, e o bando de idiotas úteis que sai repetindo a ladainha. Agora, Lula querer posar de grande estadista que está indo buscar dinheiro nos Estados Unidos, nesse império estadunidense, né, que eu estava dizendo ali para usar os termos esquerdistas, e aí volta e não consegue nem a grana que ele estava almejando para o Fundo Amazônia, consegue uma migalhinha lá, um troquinho, que é inclusive muito menos do que o próprio Biden tinha oferecido na época de Bolsonaro. Então, quer dizer, não tem comparação, não tem, assim como não há equivalência moral entre esses dois governantes do Brasil, não tem comparação entre o que eles representam para o Brasil quando vão ao exterior. Verdade. E também tem esse, assim, o que o Lula foi buscar no exterior e a gente fazer esse comparativo de o que o Bolsonaro buscava ou defendia no exterior. Então, a gente acompanhou aí no governo passado, ele indo ao exterior, defendendo o interesse do povo brasileiro acima de tudo, e não servindo de capacho
para que outros países dessem ordens ou fizessem exigências, ou, né, ou colocassem o povo brasileiro nesse papel submisso que a esquerda vive usando a retórica do imperialismo yankee estadunidense. Então, aqui dentro, eles colocam esse selo de que tudo que vem dos Estados Unidos deve ser rechaçado e que os Estados Unidos são um país imperialista e que a esquerda precisa lutar contra isso. E aí, quando vão lá para fora, acabam servindo ali de capacho, porque vamos combinar aqui entre nós. Ninguém dá dinheiro assim de graça só por dar, né? Se os Estados Unidos, se a Suécia, se a Noruega, se eles estão investindo nesse tal fundo para salvar a Amazônia, talvez o fundo seja para salvar o que existe no subsolo da Amazônia. Isso é um questionamento que as pessoas precisam se fazer. E aí, quando a gente vai olhar a agenda do Lula nesse encontro, eu até anotei aqui, estava lendo algumas matérias para a gente comentar na live, ele foi falar sobre racismo, né, o combate ao racismo, a pauta climática e o fim da desigualdade. Ou seja, ele não foi para defender os interesses do povo brasileiro, de manter a sua soberania política, territorial. Ele, inclusive, chegou a comentar na campanha que se ele fosse eleito, ele iria dividir a Amazônia com os outros povos. E assim, para outros países é muito interessante. Se a gente pega e observa a Europa, por exemplo, eles por muitos e muitos anos, décadas, séculos até, cresceram, evoluíram e criaram ali uma civilização muito avançada por causa da exploração dos seus recursos naturais. Isso é normal. É claro que a gente não defende aqui que se acabe com toda a floresta, que se polua a água, até porque nós precisamos desses recursos. Mas nós defendemos que esses recursos sejam usados de forma consciente, mas que sejam usados. Porque a prioridade sempre tem que ser a pessoa. E aí, ao mesmo tempo em que eles são contra qualquer tipo de desenvolvimento da região na Amazônia, eles reclamam da fome dos Yanomami. E se eles estão passando fome, é justamente por causa da falta desse desenvolvimento. Aí a gente entraria na pauta das ONGs, dos interesses em manter as pessoas na miséria, de certas correntes ideológicas, mas voltando aqui para a nossa pauta internacional. Então, o Lula vai até os Estados Unidos para falar dessa agenda climática, divisão das riquezas da Amazônia, mas não seriam as riquezas da Amazônia do povo brasileiro? Será que a gente não está precisando que essas riquezas da Amazônia sejam efetivamente divididas com os brasileiros e não com europeus ou estadunidenses, como a esquerda gosta de dizer? E depois ele ainda colocou essa pauta de combate ao racismo. Inclusive, nessa viagem acompanhou ele a ministra, eu me esqueço o nome da ministra, mas é a que era companheira da Marielle Franco, é a Amélia Franco, uma coisa assim, para fazer essa agenda de combate ao racismo. Como se o Brasil não fosse um país muito menos racista do que os Estados Unidos. Se a gente pegar um comparativo histórico, inclusive, nos Estados Unidos ali a gente teve lugar no ônibus para sentar de acordo com a cor da pele, bebedouro que podia ser usado por uma cor ou por outra, né? E aqui no Brasil a gente nunca teve isso. O Brasil é um país de mestiços. Por óbvio, existem pessoas racistas, mas aqui no Brasil esse problema do racismo não chega nem perto do que acontece ou aconteceu na história dos Estados Unidos. E para fechar o meu comentário, desculpa, essa pauta da desigualdade. E eu canso de falar para as pessoas, porque é muito bonitinho esse discurso e cola muito bem no ouvido de quem não acompanha a política ou não se debruça sobre esses temas, acabar com a desigualdade. Quando, na verdade, o problema no Brasil não é a desigualdade, é a pobreza. E aí, como é que a gente vai resolver o problema da pobreza se o nosso presidente está defendendo que o Brasil divida as suas riquezas com povos que já são bem mais ricos do que o Brasil? Bem complicado esse discurso, Cris. E faz de tudo para a gente continuar com a mesma quantidade, ou aumente ainda mais a quantidade de pessoas pobres, porque tudo que ele faz
gera aumento de inflação, enfim, derruba vários indicadores econômicos, gera desemprego, já são várias as fábricas e empresas aí que anunciaram falência nesses 40 e poucos dias de governo Lula, demissões em massa, enfim, os números não são bons e realmente fica esbanjando no exterior, cria 37 ministérios, fica esbanjando no exterior como se a gente tivesse dinheiro para dar e vender. Só para completar a tua fala, a ministra da Igualdade Racial, eu conferi aqui, Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial que você citou aí. Flávio, você nos ouve bem? Estamos ansiosos aqui para dar boa noite, deixar você falar com a nossa audiência também. Flávio teve um probleminha aqui de conexão no início do programa. Estamos aqui comparando o ex-pária internacional, entre aspas, com o atual pária internacional, sem aspas nenhuma. A gente mencionou aqui a ida de Lula aos Estados Unidos, querendo se fazer o rei da cocada, como se tivesse grandes relações com os Estados Unidos e tal, sendo que o PT de Lula sempre foi o que mais tentou distanciamento do império estadunidense, criticava o tal do capitalismo opressor, e agora quer fingir que ele é o amigo dos Estados Unidos, quando, na verdade, não, né? Quem conseguiu garantir fertilizantes para os Estados Unidos, como bem lembrou aí a Paula, e a Fabi também já comentou isso, depois daquela polêmica visita à Rússia, foi Bolsonaro. Bolsonaro garantiu fertilizantes para o Brasil, sobrou e acabou repassando para Estados Unidos e Canadá. Então, é muito diferente mesmo a situação do Brasil quando ele é governado por Lula ou por Bolsonaro e vai aos Estados Unidos, né? Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Paula. Boa noite, Fabiana. Boa noite à nossa audiência aí. Desculpe que eu tive realmente um probleminha aquelas coisas de tecnologia que acontecem assim, imprevisto. De repente, eu olhei aqui, o computador deu um pau total para reiniciar, foi aquele trabalho de sempre, né? Mas realmente a gente vê que essa viagem, na verdade, ela não me surpreende nem um pouco, e eu nem consigo considerar essa viagem de Lula como se fosse uma vergonha do Brasil no exterior, né? Simplesmente pelo fato de que eu não levo o exterior em tão alta conta assim, né? No atual momento, eu inclusive acho que a presença do Lula, um sujeito, junto ao sujeito como o Biden, eles estão em casa, assim, eles estão no mesmo nível. O Biden, por si próprio, ele é uma vergonha para os Estados Unidos, né? É um presidente totalmente senil, totalmente incapaz, que comete uma série de... Qualquer pessoa minimamente de bom senso vê que aquele senhor não tem condição nenhuma de estar na presidência dos Estados Unidos. Estão um encontro bem propício e bem sintomático do mundo de hoje, né? Na Europa também a gente vê lideranças totalmente incapazes e não representativas das suas populações, né? A gente há uma espécie de um conluio entre lideranças que totalmente destituído de representatividade em relação às suas populações, né? Todos eles envoltos em processos políticos conturbados, esquisitos, e lembrando que sempre teve essa mistificação, como a Cris estava falando agora, dessa figura do Lula, como se ele fosse um grande estadista, né? Eu lembro da época do Barack Obama, acho que foi em 2009, ficou famosa aquela cena que a imprensa descreveu de maneira falsa, né? Como se o Obama tivesse chamado o Lula de o cara, né? Esse é o cara, né? Quando a expressão que o Obama usou foi "That's my man", né? O Obama estava até meio dando uma esnobada no Lula. My man é que ele fala, esse aqui é o meu cupincha. O cara meio que dá, não é uma coisa de louvor, de exaltar o cara. Pelo contrário, é uma coisa meio degradante. Esse cara é o meu cupincha aqui, né? É como se fosse um carinha que faz o que eu quero, né? Botando o Lula numa posição subalterna, na verdade. Tanto é assim que, recentemente, acho que em 2020, o Barack Obama publicou um livro de memórias em que ele se refere ao Lula como uma figura com escrúpulos de chefão do crime, né? Ele fala abertamente, ou seja, nem o próprio Barack Obama, que por si só já é uma figura também altamente envolvida em uma série de problemas, de ligações com o mundo do crime organizado, ligações com entidades estranhas, com ex-figuras, por exemplo, como o pessoal daquele grupo terrorista Weather Underground, né? É ligado com uma série de organizações estranhas e extremistas nos Estados Unidos. Ele mesmo já não considerava o Lula em grande conta, mas a imprensa criou essa imagem que o Lula era o cara,
Quando a realidade, na verdade, o Lula é visto por todas essas lideranças como um sujeito que, digamos, que é fácil, os malandros gostam do Lula, para negociar com o Lula, né? É um sujeito que é visto como aquele cara que vai entregar o Brasil de bandeja, assim, né? Tudo que a gente pedir desse cara aqui, ele vai enganar e vai entregar para a gente, né? E o Lula mesmo se colocou nessa posição, quando ele vai, em uma série de ocasiões, ele falou que agora o que a gente precisa de uma governança global mais forte, que os estados nacionais não podem ser entraves para decisões que o mundo precisa tomar, né, que os congressos dos países não podem impedir certas decisões, né? Então ele está se colocando o tempo todo como uma criatura subserviente, entreguista, e é por isso que esses caras que têm muito interesse, essas autoridades, como o Biden, como tantos outros que têm muitos interesses no Brasil, evidentemente, tentam afagar o Lula de alguma maneira e tratá-lo como my man, né? My man no sentido de, esse aqui é o nosso cupincha, esse cara aqui vai fazer tudo o que a gente quer. Então, eu não vejo como uma vergonha, eu vejo como o Lula está no lugar ideal, né? Cercado de criaturas, de malandros como ele, né? O Biden, o cara da França, todas essas lideranças mundiais que são de muito baixo nível, assim como o Lula. Repertório, né, Paula e Fabi, e nossa audiência, porque toda vez que a gente ouve um esquerdista dizendo, não, Obama, que foi um grande líder, chamou Lula de o cara, a gente lembra que não foi bem assim, foi quase como, o que ele disse foi quase que ele tinha diálogos cabulosos com o Lula, era uma coisa mais por aí do que para o cara. Mas antes de seguir com esse debate, eu queria falar para você que está nos assistindo que eu tenho um alerta. Essa é a última chance de assinar a Gazeta do Povo com 50% de desconto. Foi aquela promoção de aniversário, a Gazeta fez 104 anos no início de fevereiro, e eu venho anunciando nas últimas semanas aqui que quem não é assinante pode entrar para a nossa comunidade pagando metade do preço ao longo de um ano inteiro. Então, termina na quarta-feira essa promoção. Corra, basta clicar no link aqui na descrição do vídeo para garantir seu acesso ilimitado às minhas colunas, aos do Paulo Pozonoff, que também participa aqui do Segunda Opinião, do Flávio Gordon, que também é colunista da Gazeta do Povo, e tanta gente boa que escreve para a Gazeta, grava vídeos, grava podcasts, e você pode aproveitar e apertar o botão para se inscrever também no nosso canal no YouTube, assim ajuda o canal da Gazeta do Povo a chegar à marca de 1 milhão de inscritos. Está perto e a gente quer você na nossa comunidade, tanto no YouTube quanto na comunidade de assinantes da Gazeta do Povo. Seguindo aqui, então, nossa conversa, Fabi, a gente chegou a falar de Lula e Biden, mas não entrou muito em detalhe de Janja e da primeira-dama americana. Também houve uma cena, alguns episódios, um cancelamento de encontro ali, que deixam muitas dúvidas se a atual primeira-dama brasileira está melhorando ou piorando a imagem do Brasil no exterior, né? Aí fica fácil, Cris. Aí os fatos falam mais de qualquer narrativa, né? Tomou um bolo da primeira-dama americana. Esse é o correto, né? E saiu toda, ainda fez a cena que a gente já comentou aqui em relação ao Biden, e ficou naquilo mesmo. Então, criticaram tanto a Michelle, para fazer uma comparação, né? Quando foi na cerimônia ali, quando a rainha da Inglaterra faleceu, né? Falaram da vestimenta, aliás, estava perfeita, né? O que exigia-se. E aí a gente tem também isso, né? Até a questão de moda, né? É muito repercutido também a Janja, e dá a impressão que a Janja escolheu muita gente, fala muita gente, governa também, ela não tem mandato, né? Então, realmente, essa questão da Janja, ainda mais internacionalmente, acaba virando uma gafe depois para a gente ter que consertar. Lembrando que o Brasil abriu portas no governo Bolsonaro com países árabes, e países árabes, a cultura, a gente gostando ou não, é completamente outra, né? Então, vai ser difícil, porque eu me lembro, Cris, no outros governos Lula, eu tinha um amigo que chegou a ser intérprete do Lula para os países árabes, e ele me disse à época, acho que foi no primeiro governo Lula, que ele tinha que fazer a tradução, mas ele dava uma maneirada no discurso do Lula, porque culturalmente era, né, lotado de gafes que ele não gostaria que o Brasil passasse essa vergonha. E agora a gente tem essa repetição, né? A gente tem novamente
esse receio, e agora nos Estados Unidos, que também é muito pior. E outra coisa, gente, o mundo está numa flagrante iminência aí de algo muito estranho, né? Os ânimos estão se acirrando. Então, neste momento, pegar o aviãozinho para fazer palhaçada nos Estados Unidos era um momento que talvez o Brasil precisasse ficar mais neutro possível. A tão falada neutralidade do governo Bolsonaro era necessário por questão de sobrevivência. E não, a gente está pagando mico, como diz o Lula, né? Como se falta o pessoal sentar num bar para poder resolver a questão de guerra internacional. Dá vergonha, Cris, mas eu fico muito preocupada, porque também a esquerda nacionalista brasileira, que apoiou o Lula, já fez algumas críticas e achou bom em algumas partes, principalmente, né, em revogação de pautas como da Eletrobras, né, que vão tentar rever, mas eu acho difícil. Mas a gente vê que a esquerda brasileira precisa realmente ter amor ao país, porque nessa hora não existe pauta mais importante do que nos proteger dessas gafes que podem nos dar problemas diplomáticos em um mundo que está pré-guerra, talvez. Exatamente, foi bem lembrado você citar essa história do momento, porque, por acaso, hoje, segunda-feira, 13 de fevereiro, depois do fim de semana em que Lula estava lá fazendo auê, né, que só faltou sambar, dançar carnaval junto com Biden ali, fazendo festa, o governo Biden anuncia para os cidadãos americanos que moram na Rússia que eles devem retornar ao país. Não é seguro que americanos fiquem em solo russo. E o brasileiro, o atual presidente brasileiro, indo fazer fanfarra lá, levando a primeira-dama para fazer desfilezinho de soul popular aqui nos Estados Unidos e tomando bolo, enfim, realmente é lamentável. E a gente vê a imprensa brasileira militante ainda tentando passar pano para esse tipo de situação. Foi bem lembrada a história da Michelle no velório da rainha, né, o tanto que criticaram, e ela estava absolutamente bem composta, elegante, enaltecendo através do seu figurino, sim, o respeito à monarquia britânica, que se devia mesmo naquele momento, outros líderes mundiais e suas companheiras fazendo o mesmo, e a esquerda brasileira com uma inveja louca da beleza, da elegância e da descrição de Michele Bolsonaro, que é tão diferente, né, do que a gente vê nessas primeiras viagens aí de Janja acompanhando Lula. Realmente é quase um mestre-sala e porta-bandeira indo dançar onde ninguém aprecia carnaval. Paula, a gente pode avançar um pouquinho em relação a Estados Unidos e relembrar, porque são 40 e poucos dias de governo, mas já houve outras viagens internacionais recentes aí, e com gafes internacionais também, ao contrário do que a imprensa tenta encobrir, pintar ali com fiozinhos de ouro, né? Por exemplo, acho que foi a Fabi que citou antes, não sei se foi você mesma, o chamamento, digamos assim, que o presidente do Uruguai deu em Lula depois dele ficar lá, enfim, enaltecendo ditaduras, como se a América do Sul inteira estivesse fazendo o que ele faz pelo Foro de São Paulo. Uruguai e Paraguai não entraram nessa. Foi a Fabi que lembrou esse episódio, muito bem lembrado, porque aquilo ali foi um tapa de luva de pelica na cara de todos aqueles que coadunam com ditaduras, e no caso do Brasil é ainda pior, porque o Brasil financia essas ditaduras, né? É muito triste, e inclusive quando houve aí a posse do presidente Lula e também nesse encontro do Mercosul, vale lembrar que Maduro não estava presente, porque se ele sair do país, ele pode ser preso a qualquer momento, porque existe uma ordem aí internacional para que ele seja preso por envolvimento com comércio de substâncias ilícitas, vamos colocar nesses termos. E, aliás, Paula, aqui. Só uma observação, já que você falou disso, com uma recompensa bem pouquinho oferecida pelo governo americano, por Biden, que Lula tenta fingir que é amiguinho. Exato. Né? Exato, inclusive eu cheguei a fazer um post, na época eu ainda não tinha sido banida do Twitter, eu cheguei a fazer um post perguntando como é que fazia para pegar a recompensa, porque eu sabia onde é que ele ia estar, porque ele havia sido convidado para a posse do Lula, né? Então eu fiz uma brincadeira com o pessoal. Agora, nesse assunto aí, Michele e Janja não tem nem comparação, né? Nesse episódio que a Fabi relembrou aí do enterro da rainha da Inglaterra, a Michele Bolsonaro estava uma legítima princesa
acesa. E é isso que a esquerda odeia. A esquerda odeia mulheres que fazem esse papel feminino, discreto, belo. A esquerda detesta isso, por isso, inclusive, que eles têm esse movimento feminista, que nada mais é do que um movimento de ódio às mulheres, né? As feministas, elas odeiam tudo aquilo que é feminino, querem tornar a mulher um projeto de homem mal acabado, e aí a gente vai para a imagem da Janja, que coaduna muito bem com essa ideia esquerdista do papel da mulher. E teve 2 cenas que foram, assim, estranhas, para dizer o mínimo. A primeira é um vídeo em que o Biden e o Lula estão entrando na sala e o Biden deixa o Lula passar, se agarra na mão da Janja. E entra agarrado na mão da Janja, uma coisa que é estranha, mas como o Biden, ele é meio senil e dá umas rateadas, como a gente diz aqui no Sul, né, dá umas loucurinhas, às vezes a gente até relevou. Mas eu fico me perguntando se não foi por causa disso também que a primeira-dama falou que estava se sentindo mal, não poderia encontrar com a Janja. Será que rolou algum mal-estar entre o presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos devido à inconveniência da Janja? É uma possibilidade que a gente pode analisar, porque é muito estranho, em cima da hora, a primeira-dama dizer que não ia mais encontrar com ela. O figurino, eu até me recuso a comentar, porque eu posso ser banida até da Gazeta do Povo se eu falar o que eu realmente penso sobre o figurino da Janja. É uma coisa de chorar. Eu acho que o estilista deve odiar ela e colocar ela com aquelas roupas, e mais uma vez prova que pessoas com dinheiro podem se vestir muito mal. O que define a elegância de uma pessoa nem sempre é o dinheiro. No caso da Janja, a gente vê ela vestindo aí sandálias caríssimas, blusas caríssimas, e ainda assim, coberta de roupas caras, ela consegue estar mal vestida, o que é um feito e tanto. E o segundo momento de inconveniência foi quando os 2 presidentes apertam a mão e, de repente, surge Janja nessa foto. E aí, para falar das gafes internacionais aqui do Lula, eu lembrei de 2 episódios, um que já foi comentado aqui, da cervejinha, e quando ele vai aos Estados Unidos e fala sobre o conflito Rússia-Ucrânia, ele não menciona essa de colocar o Putin e o Zelensky numa mesa de bar para conversar e resolver o conflito, porque ele sabe que isso pegaria muito mal. Isso é fora da imaginação de qualquer outra pessoa que não seja um brasileiro, que está meio acostumado com esse clima caótico, mas ele fala que alguém precisa falar com o Zelensky, com o Putin, para acabar com a guerra. Será que ele acha realmente que ninguém teve essa ideia de conversar e de acabar, né, acabar com esse conflito? E no dia de hoje, Cris, não só os Estados Unidos pediram para os seus cidadãos, os seus cidadãos saírem da Rússia, como a embaixada da França, eu vi o comunicado oficial, a embaixada da França também mandou os franceses se retirarem da Rússia, e eu ainda não confirmei, mas eu vi essa notícia de que a embaixada brasileira também fez essa recomendação. Então, para aí um clima muitíssimo estranho de que vá acontecer alguma coisa, porque as embaixadas não iriam fazer um comunicado desse à toa. E para finalizar o meu comentário, seria muito interessante ver o Lula lá nos Estados Unidos conversando sobre o quanto ele acha ruim a independência do Banco Central, para ver o que os norte-americanos pensariam dessa ideia do Lula, que a imprensa aqui trata como super normal, algo que, poxa, realmente, né? Quem sabe se o Lula tiver o poder também de imprimir dinheiro, porque essa é a função do Banco Central, não seria uma boa ideia para o país. Eu acho que isso seria uma vergonha ainda maior do que a gente já passou, Cris. Essa história do Banco Central, as questões econômicas como um todo, né? Mas teve também essa discussão, estava na imprensa aí no fim de semana, hoje ainda está em alguns jornais, na capa, a história do Lula não ter se importado com a menção da OCDE, o trabalho em conjunto ali com os Estados Unidos, para que o Brasil siga no seu caminho, que já vinha lá, foi um trabalho grande, um esforço grande da equipe de Paulo Guedes, para que o Brasil fosse aceito na OCDE, agora parece que jogaram na sarjeta, isso aí pouco importa. Realmente, nas questões econômicas, né, Flávio, o Brasil agora está se situando como um verdadeiro páreo internacional. Agora sim vai conseguir.
Exato. Eu sempre, quando vejo a postura do Lula e a postura dessas lideranças em relação ao Lula, eu penso um pouco no sistema que, por exemplo, era adotado na época do imperialismo britânico, né? O que a Inglaterra fazia nas suas colônias ali, sobretudo na África, né? Que ela utilizava o modelo que era chamado de o indirect rule, né? Que é aquela administração indireta. O que a Inglaterra fazia? Ela selecionava ali nas tribos, nas sociedades tribais ali, um determinado representante. Ela falava, ó, a gente vai acabar aqui com as guerras e tal, e esse cara aqui vai ser o meu representante no local, né? Era um modelo, por exemplo, diferente do modelo colonial português, por exemplo, que mandava os seus próprios, a coroa mesmo, que tendia a administrar, mandar os seus funcionários, e a Inglaterra não, fazia esse modelo indireto, né? E eu acho que o Biden, quando o Obama falava my man, quando esses caras olham para o Lula, eles veem o Lula como digamos, um administrador deles no Brasil, né? O cara que vai fazer para a gente, vai entregar para a gente o que a gente quer, né? É uma mentalidade totalmente colonialista. E o Lula, que é engraçado, a esquerda sempre fez propaganda chamando todo mundo de entreguista, né? Não há figura mais entreguista do que Lula e mais subserviente nesse sentido, né? Ele usa esse vocabulário de nacionalidade, o Brasil vai ser grande, mas quando no fundo a gente sabe o que ele está fazendo afrouxar todos os últimos requisitos de soberania brasileira, institucionalmente. A gente agora, por exemplo, a gente teve o governo alemão acabando de injetar, sei lá, 1 bilhão de euros, se eu não me engano, no Fundo Amazônia. Assim, a gente está vendo realmente um processo de submissão total do Brasil, sobretudo das nossas riquezas, a interesses estrangeiros diversos, né? E o Lula é esse cara, que vai fazer esse meio de campo, que por isso ele é tão exaltado e paparicado pela imprensa, que uma imprensa que também é serviçal dessa agenda, é serviçal desse projeto, uma imprensa totalmente homogênea em termos de visão de mundo e de viés político-ideológico, e a gente tem um Lula, nesse caso, como esse cara que digamos, é o bom aquele brasileiro, o homem cordial brasileiro que vai aceitar todas as interferências externas, né? E por falar em interferência externa, a gente não pode esquecer também que a gente está falando da questão de eleição, né? Eu levantei a questão das eleições envoltas em suspeitas e com grandes parcelas das populações, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, desconfiando do resultado, né? A gente não pode esquecer que em 2021 a gente teve aqui um diretor da CIA, né? Eu acho que esqueci o nome dele, não sei se é William Burns, alguma coisa assim, que teve uma reunião com a equipe do Bolsonaro, inclusive com o general Heleno também, que meio que deu uma pressionada no Bolsonaro, aceita os resultados, para de questionar negócio de urna, para de questionar a eleição, aceita isso aí e fica quietinho, né? Ou seja, deu uma tentativa de intimidar no processo que deveria ser interno do Brasil, né? E a gente teve o Biden pressionando, a gente teve interferências no processo eleitoral brasileiro muito claras, assim, tentativas de interferência e não foi nem escondidas, né? E a gente não pode esquecer que boa parte da comunidade internacional estava querendo justamente que esse cidadão voltasse ao poder, justamente para o Brasil ficar, digamos, mais permeável a essas negociações, sempre em posição subalterna, né? É o contrário do que a narrativa que a imprensa fala, que o Brasil vai voltar a ser, digamos, um protagonista no diálogo internacional, das relações internacionais. É o contrário. O Brasil agora entra cada vez mais como digamos, um colono nessas relações, numa posição de sujeição colonial. Isso fica cada vez mais evidente, do meu ponto de vista. E, por outro lado, a gente vê que não só nos Estados Unidos, como nas relações com a Europa e com as lideranças mais importantes do mundo, a gente vê que o Brasil não se apresenta mais. E por isso que a Paula mencionou, por exemplo, a parte da esquerda mais nacionalista, né? A gente viu agora recentemente, eu acho que o Aldo Rabelo, né? O Aldo Rabelo já vem fazendo essa crítica há muito tempo. Ele já falava que o Lula é entreguista, ele já fez uma série de declarações e entrevistas falando claramente isso, né? Só que agora a Inês é morta, né? Porque, por outro lado, ele, por exemplo, ele que tem ligações com essa parte da esquerda
que se pretende herdeira do nacionalismo e do trabalhismo, por exemplo, o Ciro Gomes, eles se bandearam para esse lado e agora eles não têm mais como fingir que não sabiam também o que estavam fazendo, né? Não adianta agora posar de virgem de bordel, né? Porque eles fizeram parte desse processo, eles apoiaram a subida desse cidadão, a volta desse cidadão ao poder, e agora não adianta fingir que não sabia o que estava vindo por aí. O mesmo vale também para o discurso de vários liberais que continuam se fingindo de desentendidos, né? O Lula o Banco Central vai estar atacando o Banco Central, mas ele prometeu que ia fazer isso, né? Você não pode fingir surpresa agora, você não pode aplaudir, digamos, aplaudir as causas e recriminar os efeitos, né? Isso aí o Lula prometeu, e nesse sentido eles foram honestos, eles falaram que ia fazer, eles falaram que ia conduzir a economia à moda Dilma, né? E não por acaso, entre essas gafes que a gente está falando, a Dilma está aí possivelmente assumindo uma posição num banco dos BRICS, né? Esse é o assunto que eu queria trazer para essa rodadinha final aqui, eu acho uma notícia importante. Que imagem, vamos fazer um exercício de futurologia. Que imagem o Brasil passa com 2 episódios já anunciados. Dilma assumindo a presidência do BRICS, se mudando para Xangai, para falar chinês ou inglês, não sei bem. Será que ela vai ser compreendida? Que imagem será que ela vai deixar sobre o Brasil para os grandes investidores internacionais, para os grandes empresários dos países, né, que fazem parte do BRICS? E a outra notícia é a da reabertura da embaixada na Venezuela. Então, esta pessoa que agora está como presidente do Brasil e que durante a campanha fez porque fez, inclusive exigiu junto ao TSE que fossem proibidos de todos os brasileiros, comunicadores ou não, que fossem proibidos de dizer que ele era amigo de ditadores. E agora, como primeiros dias de governo, não só refaz a amizade, reforça a amizade, como manda de novo um embaixador, quer colocar de novo uma embaixada do Brasil na Venezuela. Que imagem a gente está passando para o Brasil, Fabi? Para o Brasil não, para o exterior, né? Que imagem do Brasil estamos passando para o exterior com essas decisões governamentais? Uma imagem de um alinhamento bem da América Latina, né, bem específico mesmo, porque todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe o que ocorre na Venezuela, e você pôr uma embaixada lá com um governo não legítimo, com estado de pobreza, ausência de informação, a grande tristeza, né, que está na Venezuela hoje em dia. A gente tem até a questão dos Yanomamis, que a gente junta uma coisa na outra, mas se trata da mesma coisa. Então, realmente, essa é uma péssima ideia. Como também reverbera lá fora a ausência de investimento, as linhas de financiamento que tinha para o agro brasileiro, né? Afinal, são commodities e o mundo inteiro está precisando, ainda mais novamente, nessa pré-guerra. A gente está tendo as embaixadas aí já aconselhando seus cidadãos a não fazer viagens para esses países, e de outro lado nós temos zero, né? Não existe nenhum gabinete montado, não existe o que é pior, né? Por mais que a gente tenha ficado com alguma mágoa de militares, por exemplo, tudo que me vem à cabeça é enquanto o mundo está tentando se proteger, né, os seus territórios em relação a qualquer invasão externa, isso pode ocorrer, né? Até inclusive um mapeamento dos céus, né? A gente está preocupado em discutir coisas muito secundárias. A gente realmente não tem nem aproximação desse governo com os militares o bastante para nos passar segurança em relação a isso, né? Querendo até a criação de guarda nacional e etc. Então, é muito descolamento. E ao mesmo ponto que também a gente tem, para não deixar de falar, né, o poder judiciário, que no passado criticou e disse que o Bolsonaro tinha proximidade com hackers russos, né, que o Fachin falou isso, mas não provou. Nós hoje temos, então, todas essas situações e nenhum pedido de explicação do Supremo, nenhuma interferência, né, inclusive até a nomeação do diretor da Polícia Federal Brasileira, que é o mesmo que investigou as facadas do presidente Bolsonaro. Então, assim, realmente a gente vive em 2 mundos paralelos, e tanto os americanos como os europeus estão sabendo dessa realidade e dessa insegurança jurídica, Cris, porque as empresas brasileiras
estão revendo os seus negócios e, infelizmente, estão tirando seus negócios do Brasil. Eu acabei de ver uma notícia que a própria Ford vai fechar, né, algumas unidades. Então, isso já é fruto da insegurança e da imagem real que o Brasil passa quando é governado pela esquerda. Paula, e já antecipando um pouco a futurologia aqui, indo um pouco além do que a Fabi falou, não duvido que venha a narrativa de que os investidores estão fugindo do Brasil porque são capitalistas opressores, que desprezam os pobres, não valorizam o esforço brasileiro por desenvolvimento e igualdade para os mais pobres. Já vai vir toda aquela ladainha como se os erros não tivessem sido cometidos pelo governo brasileiro, que tenta se vender como o grande exemplo internacional, e não só não é, como aqui internamente também não está conseguindo segurar as pontas, né? Na verdade, essa narrativa já está acontecendo. A culpa é do Banco Central, a culpa é dos juros, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do mercado financeiro, a culpa é da Bolsa de Valores, porque todo o regime socialista coloca a culpa das mazelas que causa em fatores externos, que é para tentar deixar o povo ali enganado, iludido e principalmente unido contra uma ameaça exterior. Então, eles precisam inventar. Só que, como o governo Bolsonaro já acabou e já está muito forçado colocar a culpa de tudo que está acontecendo agora no Bolsonaro, que nem no Brasil está, eles estão aí colocando a culpa nos juros, no Banco Central, no mercado financeiro, na Faria Lima, que fez o L durante a eleição, o que é realmente merecido, né? Para ver se eles entendem que a esquerda tem essa pauta de colocar o Brasil com um regime socialista e que socialista não gosta dos liberais da Faria Lima, eles apenas usam os liberais para chegarem ao poder. E igualzinho da mesmíssima forma que aconteceu na União Soviética, quando os bolcheviques se unem com os mencheviques, chegam ao poder e dão um belo de um chute no traseiro dos mencheviques e ficam ali como donos do campinho. Sempre foi assim. Qualquer pessoa que estude um pouco, ou que não precisa, eu não vou nem dizer que seja aquele clichêzão, né, que leia um pouco, que assista bons documentários no YouTube, de graça, né, que assista bons documentários sobre a história do socialismo, já vai saber que isso ia acontecer. Mas eu preciso comentar sobre a Dilma, Cris. Eu preciso comentar, porque assim, a Dilma deixa saudades das declarações que ela dava, com os seus estoques de vento, o cachorro oculto por trás da criança, e eu fico fazendo esse exercício de futurologia da Dilma no BRICS, e eu fico imaginando o coitado do tradutor da Dilma, tendo que conseguir colocar em mandarim as pérolas que Dilma vai falar em português, porque se ela não consegue nem falar o português direito, suponho que ela não esteja estudando mandarim para ir para a China. E mais um exercício de futurologia, mas baseado em fatos que já aconteceram. A gente precisa analisar a maravilhosa experiência de Dilma Rousseff como gestora econômica. Em primeiro lugar, ela esteve à frente de uma lojinha de R$1,99 em Porto Alegre que faliu. Ela conseguiu falir a lojinha de R$1,99. E depois, quando ela foi alçada aí como uma tartaruga em cima do poste, a cadeira da presidência da República, eu acho que em 2016 o país não estava muito bom não, né? Aconteceu até um impeachment que a esquerda chama de golpe. O golpe da Dilma, porque a Dilma, sim, ela é uma figura maravilhosa no cenário, no cenário internacional, inclusive tomando porres e sendo carregada pelo seu segurança, porque eu acho que deve ser isso que as pessoas estavam com saudade, de ter um representante do Brasil bêbado pelas ruas, se eu não me engano, foi de Portugal. Então, devido a esse passado, esse contexto rápido que eu fiz, é bem breve, só os melhores momentos de Dilma Rousseff em gestão econômica e no seu comportamento maravilhoso no exterior, eu acho que o pessoal deve ficar bem preocupado com a saúde financeira do BRICS, porque provavelmente ele quebra em breve. Cris? Eu caí? A Cris caiu. A Cris caiu. Então eu vou passar já para o Flávio Gordon comentar sobre esse passado maravilhoso de Dilma Rousseff aí.
Não, pois é, Paulo, e a gente estava falando da questão da Venezuela, né? Como é que. Porque muito pior do que as gafes são aquilo que o Lula fez, digamos, o relacionamento dele, o que o Lula e a Dilma e o PT fizeram com esses regimes, né? A gente não pode esquecer que a Venezuela é hoje digamos, um dos hubs do narcotráfico internacional no mundo, narcotráfico e tráfico de armas, né? Eu recomendo muito à nossa audiência um livro do colunista da Gazeta, o Leonardo Coutinho, chamado Hugo Chávez, O Espectro, né? Em que ele conta ali como é que a Venezuela se tornou o grande epicentro da ligação do narcotráfico e do tráfico de armas em todo, não só no continente americano, como no mundo inteiro, né? Tem inclusive ligações com movimentos e grupos terroristas ali do norte da África, aqui na América Latina inteira, né? Eu gostaria de lembrar que, mais uma vez, pior do que as gafes são, por exemplo, o relacionamento que o Lula petismo sempre manteve com esses caras, né? Em 2015, por exemplo, quando o Diosdado Cabello, que era o segundo homem do chavismo, né, o braço direito ali do Maduro, estava sendo investigado e procurado pela comunidade internacional e pela polícia americana por tráfico de drogas, ele teve um mês depois ele teve uma reunião, veio ao Brasil, teve uma reunião secreta aqui com a senhora Dilma Rousseff, né, para negociar, ninguém sabe o que, né, segundo o Leonardo Coutinho conta no livro, ele queria justamente testar ali como é que o prestígio dele em relação à América Latina para ver se ele tinha algum refúgio caso viesse uma ordem de prisão, alguma coisa aqui, né? Ou seja, então, o PT sempre se relacionou com esse tipo de gente, sempre cometeu esse tipo de coisa que é muito pior do que gafe, né? Eu lembro o Lula, por exemplo, chamando presos políticos cubanos de criminosos e coisas do tipo, chamando o Ahmadinejad, que esse é um genocida de verdade, que queria destruir o Estado de Israel, de amigo, irmão. Então, essa foi sempre a companhia do lulopetismo, né? Que mesmo o Tribunal Eleitoral tentando esconder, as pessoas sabem, porque a história não vai ser apagada dessa maneira. Então, eu acho que o lulopetismo continua nesse estado e vai sempre recorrer, claro, a essa retórica, os ricos contra os pobres, os ricos insensíveis, mas, na verdade, eles que são os companheiros dos ricos e do que há de pior em termos de riqueza ilícita no mundo, que é envolvimento com estados que são estados praticamente narco-estados hoje em dia, como a Venezuela, a Bolívia, por exemplo. E, claro, é o que a gente vai ver a partir de agora, e sempre com a empresa tentando acobertar e passar pano para esse histórico de relacionamentos com movimentos e países e partidos e grupos não legítimos, né? E agora? Sim, Cris. Voltei. Hoje está encantado aqui. Agora fui eu que tive uma queda de energia aqui, mas voltou rapidamente. Eu queria lembrar a quem está nos assistindo que, como eu disse no começo do programa, essa é a última chance para assinar a Gazeta do Povo pela metade do preço, 50% de desconto para você que clicar no link da descrição do vídeo agora. Vamos saber mais sobre essa promoção. Vale a pena lutar pelo nosso país. O caminho à nossa frente ameaça os valores mais importantes, mas juntos podemos alcançar um futuro com mais liberdade. A Gazeta do Povo sempre acreditou nisso. E agora, no mês do nosso aniversário, estamos te oferecendo 50% de desconto para se juntar a nós. Acesse gazetadopovo.com.br. Como bem disse o Lucian aí nessa gravação, vale muito a pena assinar a Gazeta do Povo. E eu reforço que não adianta a gente reclamar da censura e não apoiar quem ainda está ao lado da liberdade. A Gazeta do Povo é onde o Constantino, o Fiuza, o Lacombe e tantos outros colegas ainda têm espaço para expressar a sua opinião. Então assine agora mesmo e apoie o melhor jornal do Brasil. Vou começar a rodada de despedida pela Paula. Obrigada, Paula, por mais essa participação. Te esperamos na próxima segunda. Muito obrigada, Cris, Fabi, Flávio, nossa querida audiência. Mais uma vez, gosto muito de participar aqui, sempre uma honra. E até a segunda-feira que vem, Cris. Isso, segunda que vem é segunda de carnaval, mas estaremos eu, Paula, Flávio e o Paulo Pozonoff aqui conosco, debatendo algum tema da semana. Flávio, te espero na próxima segunda então, hein? Obrigado, Cris. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado à nossa audiência aí, a Paula, a Fabi, e peço desculpa pelos problemas técnicos, mas
Na próxima segunda a gente está aí, espero que não aconteça. Faz parte, a gente vai driblando aqui. Fabi, muito obrigada por mais essa companhia aqui nessa segunda-feira e te esperamos numa próxima oportunidade. A gente sempre tem tema para discutir aqui, né? Muito obrigada, Cris. É sempre um prazer participar do Segunda Opinião. E vou deixar aqui o recado, lembrando do outro programa que nós temos aqui na Gazeta, às quintas-feiras, às 20 horas, que é um programa chamado Fora dos Autos. E a gente discute bastante essa parte jurídica para quem quer entender, né, alguma coisa de direito, se é que é possível e nos tempos atuais. Mas fica o convite. Muito obrigada a todos e boa noite. Muito bom o programa mesmo. Então, um beijo, Fabi, Paula, Flávio e a você que nos assistiu até agora. Esperamos na próxima segunda, às 8 da noite. Até lá.